Fala, bonitinhos e bonitinhas! A gente está falando aqui há algum tempo sobre a inteligência artificial se tornar cada vez mais palatável, comunicável com nós, seres humanos. E quando a gente fala nisso, quando a gente fala neste assunto, a gente vai falando como ela está facilitando a nossa vida. A inteligência artificial, ela otimiza o nosso tempo humano. Então, coisas que talvez eu demorasse mais tempo para produzir, para fazer, ela consegue analisar com base em um padrão de comportamento anterior que eu passo para ela. Assim, ó, sempre que aparecer tal coisa, faça mais disso. Então, ela consegue otimizar o meu tempo de produção e fazer coisas dentro de um padrão que eu faria. Então, isso facilita a nossa vida. A gente está falando, por exemplo, às vezes sobre o ChatGPT, né? E como a gente gera um conteúdo para que ele entenda e ele, com base em todos os dados que ele tem, processe aquela informação, veja uma similaridade e nos entregue numa linguagem natural, ou seja, do jeito que eu falo, do jeito que eu escrevo, ele devolve para mim de uma forma que eu consiga entender aquilo. Mas a inteligência artificial, a IA, já está presente na nossa vida há muito tempo. Muito mesmo antes do ChatGPT. A gente falou desde Turing, na década de 50, quando ele cria ali os primeiros computadores, mas a gente nem precisa ir tão longe. Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente está numa determinada correria do dia a dia, e a gente pode pensar no iFood. Se eu ligo ali o iFood, sem querer fazer propaganda aqui, mas se eu ligo ali no aplicativo de refeições rápidas, aí eu clico ali, ele percebe aonde eu estou, em que região eu moro, e aí ele consegue dizer assim, olha, mencione alguma coisa que você gostaria de comer aqui. Então eu vou lá, crio um filtro, eu quero comer comida japonesa, por exemplo. Ele vai me indicar naquela região onde eu estou, ele consegue fazer aquela leitura e me indicar determinados lugares que podem ser interessantes para mim. À medida que eu vou utilizando aquela ferramenta, ele vai me entregando cada vez mais aquilo que eu gosto de consumir. Opa! Você que consumiu tal produto na semana anterior, que tal você usar um voucher aqui que eu estou te entregando para comer naquele restaurante ali nessa semana? Ou então, por exemplo, se eu estou no Instagram, ali na parte do Discovery do Instagram, e aí eu curto ali uma determinada publicação. Opa, gostei. Eu nunca tinha lido aquilo ali, mas de repente eu li aquele determinado influencer, o Instagram fala assim, opa, você gostou disso aqui? Gostei, vou lá, curto, gasto um tempo vendo aquele conteúdo. Quando eu ligar de novo ali aquela tela, quando eu abrir de novo aquela tela, automaticamente está falando assim, opa, você que curtiu tal coisa, não gostaria de ler isso aqui também? Opa, você que curtiu determinada página, você que começou a seguir determinada pessoa, aliás, você deve perceber isso no seu dia a dia, quando você segue determinada pessoa, pela primeira vez, aí você vai ali e bota para seguir, você começa a ser alimentado com bastante frequência por publicações daquela pessoa. Por quê? O Instagram está dizendo assim, olha, você gostou disso aqui, não gostou? Toma mais, se você gostou desse aqui, toma mais esse tipo de conteúdo. E à medida que você vai curtindo e vai navegando e vai gastando mais tempo em determinadas telas, automaticamente a plataforma te alimenta mais daquele conteúdo. Aqui a gente está falando, por exemplo, de uma navegação que eu faço em portais de notícia. Então quando eu estou em determinados portais de notícia, aparece uma propaganda ali num banner. À medida que eu clico em alguma coisa, o Google Ads fala assim, opa, você gostou de determinado produto? Não gostaria de comprar? Está numa promoção aqui, ó, vai aparecendo aquilo, vai te aparecendo várias vezes na tela. Tem várias plataformas que utilizam essa lógica. Netflix, por exemplo, quando eu clico ali e assisto um determinado filme, eu digo para a Netflix que eu gostei daquele conteúdo, ela vai me alimentar cada vez mais daquele mesmo tipo de conteúdo. Mais do que isso, ela começa a produzir conteúdos com base nas preferências das pessoas. E como é que chama essa lógica? Isso é inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial bastante peculiar. São os algoritmos. Algoritmos. Com certeza já deve ter ouvido essa expressão, algoritmo. O que é o algoritmo? São as regras colocadas para que aquela plataforma, para que um computador, ou alguns computadores, possam acelerar uma base de informação para me realimentar de determinados conteúdos. Existem várias definições que a gente poderia aqui trazer para o algoritmo, mas para se tornar aqui mais fácil, a gente vai entender isso como os sistemas, as regras, as plataformas que a gente utiliza no dia a dia, que otimizam o nosso tempo, nos entregando conteúdos que nós tendemos a gostar mais. O mundo que a gente vive hoje, ele está permeado por essa capacidade das plataformas se abastecerem de muitos conteúdos, de muitos hábitos de comportamento, nos alimentarem cada vez mais com novos conteúdos que nos façam gastar o máximo de tempo dentro daquela plataforma. Se você não assistiu, recomendo que você assista um filme chamado Dilema das Redes. Ele vai mostrar ali o quanto as plataformas que a gente utiliza, elas são criadas para que a gente passe ali dentro, explorando o máximo os conteúdos e despendendo o máximo que pudermos do nosso tempo. Em pesquisas recentes, publicadas pela BBC, a gente vê que, em média, uma população adulta brasileira gasta 5h30 no celular por dia, navegando. É um tempo considerável daquilo que a gente passa acordado. A nossa média são de 5h30.
1h30. Fatalmente, talvez você mexendo ali num determinado post que alguém te encaminhou, você assim, opa, quero ver mais disso. E a plataforma ela é criada de fato para te realimentar cada vez mais com aquele tipo de conteúdo. No filme Dilema das Redes, a gente vai ver se você passa muito tempo ali sem usar uma determinada plataforma, não usar ali o seu aparelho, automaticamente você vai receber algumas notificações. Dá uma olhada aqui, fulano está muito tempo sem publicar, dá uma olhada no que ele fez. Olha, aquela sua foto ali, ó, já faz 5 anos que você tirou ela, porque você não posta ela de novo? Olha, você teve tantas curtidas, olha que legal, fulano está online. Ou seja, nós somos constantemente incentivados a passar o máximo de tempo dentro das plataformas. Quanto mais tempo a gente passa, maior é o poder de cada uma das plataformas de monetizar em cima da nossa navegação. Tem uma fala nesse filme Dilema das Redes que é bem intrigante. Ele fala assim, quando você utiliza uma plataforma sem pagar, quando você não paga por aquele produto, você é o produto. O algoritmo é uma coisa ruim? Não obrigatoriamente. Ele foi criado de forma bastante intencionada a facilitar a nossa vida, melhorar a nossa navegação, otimizar o nosso tempo. Agora, a gente pode utilizar isso de determinadas formas. A gente pode filtrar o que nos convém ou não, e aí cabe a cada um, dentro da sua própria ética, dentro dos seus próprios valores, entender se isso faz bem ou não para você. Mas o algoritmo, ele é criado para facilitar a nossa vida. Algoritmos são uma forma de mostrar a inteligência artificial ali aplicada no nosso dia a dia, já faz muito tempo que a gente utiliza ela. Ela foi feita para facilitar o nosso tempo, ou então, você pode correr o risco de gastar mais tempo até do que gostaria dentro de cada plataforma. Cabe a você utilizar como achar melhor. Falaremos mais sobre isso e outras coisas nos nossos próximos vídeos. Até mais!